Olá pessoal, o entrevistado de hoje, grande amigo meu, Edson Bezerra, conhecido também como um rei aqui em É Jupiá. isso. 20 anos de amizade. Parece que foi ontem, né, Edson? Seja É isso bem-vindo ao aí. BDS Cast, cara. Valdir, muito obrigado. É uma honra estar aqui, sabe? A gente vê o trabalho que você vem desenvolvendo, sabe? Dá muito orgulho porque eu vi você iniciando no rádio, eu vi você iniciando na comunicação, vi esse caminho que vem sendo percorrido. Então, é muito bom ver o sucesso do programa, ver o quanto as pessoas estão felizes também em estar assistindo. A Jupi e região, as pessoas estão discutindo o que é pautado aqui nesse programa. Então, é muita honra estar participando hoje contigo aqui. A rádio que você colocou, né? Foi você que deu início a todo esse processo para que eu pudesse hoje estar no mundo do rádio. Eu lembro ainda que Edson Bezerra era um comunicador da rádio comunitária, né? Daqui de Jupiá. Eu gostava de comunicação desde sempre, né? Eu trabalhei, inicialmente a gente tinha uma amizade com Marquinhos Viana, que é uma pessoa que eu tenho eterna gratidão, né? E seu Expedito, Aldo Lima, eram pessoas que trabalhavam com comunicação, e também o Edinaldo, da Caixa d'Água, que é aquele cara, muita gente até desmerece o trabalho, mas ele é uma pessoa bastante inteligente. Então ele idealizou a associação, e mediante a associação veio a rádio comunitária. E na época a comunicação era totalmente diferente, né? Rádio tinha um alcance imenso, então era um potencial muito grande. Então eu fiquei na rádio comunidade, aí depois Agnello, Ralph me chamaram, fui trabalhar na Jupi FM, ainda fiquei 2 anos na Jupi FM, na época, que hoje é a rádio líder, né? Então foi muito, aprendi bastante também com a Agnello, uma pessoa bastante conhecimento na área, e consequentemente a gente acabou eu identifiquei que tu tinha um potencial para comunicação, a gente trocando ideia, você é uma pessoa que pensava rápido, tinha uma voz boa, então eu achei que era ideal, conversei com o Aldo Lima e com seu Expedito na época, e você foi introduzido no rádio, graças a Deus foi um sucesso. Depois eu fui trabalhar em calçado, trabalhei também quase 2 anos em calçado, você foi comigo, a gente trabalhou junto também lá, então foi um período maravilhoso que a comunicação da região ganhou muito com o teu trabalho. Realmente naquela época o rádio comandava, né, a mídia. Sim. Hoje tem a internet aí ajudando, auxiliando, mas ainda o rádio tem uma força que é insuperável, na minha opinião. É verdade, a gente trabalhou com CD, né, Valdir? A gente trocava CD enquanto estava falando, tinha que estar comunicando com o ouvinte, e ao mesmo tempo trocando CD, operando, fazendo tudo. Então o rádio ele tinha, assim, uma magia, né? Então a gente conseguia, ao mesmo tempo, levar até as pessoas diversão, como informação, né? Entrevista, prestação de serviço. Até hoje o rádio, você hoje faz um trabalho muito bom na Rádio Jucati FM, o rádio ainda tem uma porcentagem muito boa da população que ouve, que dá atenção, que dá credibilidade, porque tem a credibilidade que ele construiu ao longo do tempo. Então, uma rádio ainda tem uma credibilidade muito grande que o meio de comunicação recente, que é a internet, ainda vai conquistando aos poucos. Então, os influenciadores de hoje ainda precisam construir esse nome e esse know-how que o rádio já traz de muito tempo, né? Então vamos também fazer com que o povo de Jupi conheça um pouco mais a história do Edson Bezerra. Edson Bezerra é de Jupi? É jupiense, na verdade? Sim, eu desde criança, minha mãe era daqui do município, meu pai, então eu fui, quando criança, morei fora em São Paulo, depois retornei com a morte da minha mãe, acabei morando com a minha avó, muito desconhecida, Dona Lindor, da Rua do Campo, rezadeira, né, então era bastante conhecida. Aí eu fiquei minha infância inteira morando na Rua do Campo com meus 2 irmãos, a gente jogava futebol, brincava muito. Para ter ideia, Valdir, na época eu não tive a oportunidade de estudar, porque meu pai havia ficado em São Paulo, eu não tinha nem registro, eu não conseguia estudar, eu não tinha informação suficiente para poder buscar, eu mesmo tirar o registro, etc, e poder estudar. Então, aos 16 anos, que eu vim tomar atento de tudo isso, eu comecei a procurar saber como que eu faria para adquirir meu registro, conseguir comunicação com meu pai depois de tanto tempo, e acabei iniciando minha vida estudantil. Então, eu fui alfabetizado aos 16 anos. Né? A professora Nália é uma pessoa maravilhosa na época, teve paciência comigo. Então eu estudei um pouco de tempo com a professora Nália na época e depois só vim fazer a 8ª série. O resto eu fiz supletivos. Então consegui terminar. Depois fiz o concurso, fiz uma seleção na época aqui, indicado por Marquinho, deu certo, trabalhei como agente de endemias. Fiz o concurso de Garanhuns em 2008, fui 3º colocado como agente de endemias, então eu tenho muito orgulho de até hoje ter conquistado por méritos. Viajei para o Espírito Santo, me formei, fiz faculdade de filosofia, retornei ao meu trabalho 4 anos depois e
hoje exerço a função de agente de endemias e também fundamos uma pequena empresa, chama-se Magistra Dourada, onde a gente trabalha com comunicação, trabalha com também gestão de tráfego de algumas marcas da região. Fazemos eventos específicos, que é o Prêmio Magistra Dourada, a gente realiza todo ano, que a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre isso. Muito legal. Então, Edson Bezerra, nos estudos, foi mais fazendo supletivo, foi mais fazendo... Sim, a primeira vez que eu estudei, fiz a 8ª série aqui no Colégio Municipal, e todo o resto foi supletivo. Aí fiz o Enem, passei, eu cursei, depois que eu me formei no Espírito Santo, que eu voltei, aí eu entrei na Faculdade de Pedagogia, na Rural, na antiga Rural, né? Fiz uns períodos, mas não me adaptei por conta do horário, que era tarde, aí mudei para Letras. Aí também acabei, fiquei até esse ano, tranquei, porque o meu tempo estava muito exíguo. Eu estava trabalhando de manhã na prefeitura, à tarde na empresa, à noite chegava morto, então acabei fechando. Mas graças a Deus eu tenho minha formação na área da filosofia e isso me ajudou muito também a entender o mundo da comunicação, que eu já tinha esse desejo, né? Então a filosofia, os períodos de letras que eu cursei também me ajudaram muito a entender toda a questão de significado, significante, como trabalhar. A minha empresa hoje tem muito do que eu aprendi nesse percurso, né? Então eu hoje consigo realizar um trabalho de divulgação de algumas marcas, eu hoje consigo enxergar um pouco além do que eu sempre havia enxergado, justamente por conta da preparação que você tem. O mundo acadêmico, ele te ajuda muito, ele é extremamente rico, né? Então acho que me ajudou bastante. Eu lembro ainda do Edson Bezerra, no início, fazendo poesia. Era um poeta do Jupi, fazendo um trabalho com aqueles folhetos, sim, entregando na sala de aula, cara. Valdir, eu na época, rapaz, eu vendi 2.700 folhetos. Foi algo em 2000. Aí, no ano de 2022, eu escrevi um livro e eu tenho uma grande amiga que é Marcilene Pereira, que é do Sesc Garanhuns, ela é técnica de literatura responsável por essa área lá, e ela me ajudou e eu participei do prêmio, que é o antigo Prêmio Pernambuco de Literatura, né? É o prêmio Hermínio Borba. Eu consegui ir para a fase final, então para mim também foi um orgulho muito grande. Eu fiquei entre os que passaram para a etapa final, meu livro foi interessante. Eu até nem tive tempo ainda de trabalhar esse livro de uma forma ampla, mas eu pretendo ainda voltar a minha atenção para isso. Eu acredito que no início do ano que vem, depois que eu finalizar esse evento que eu estou preparando para este ano, eu vou ter mais tempo para a questão da literatura. Literatura é algo que eu amo. Literatura, arte, música, então são coisas que me encantam. Jupi, digamos que foi o berço para Edson Bezerra. Hoje, Edson Bezerra está em Garanhuns. Sim. E como Edson Bezerra vê Jupi hoje? Rapaz, Jupi, eu tenho personagens aqui de Jupi que eu tenho uma admiração muito grande pela história que vem sendo construída, né? Então eu vejo por exemplo, a primeira pessoa que eu olhei assim com atenção aqui em Jupi na época foi Marinho, um cara que escrevia poesia. No mundo da política eu sempre tive um respeito muito grande por Rivanda. Rivanda foi uma pessoa que deu muita atenção à minha avó na época, uma pessoa que respeitou, então eu tenho uma atenção muito grande. Questão do vereador, eu ainda sou eleitor de Jupi. Questão do vereador, eu fui eleitor de Ricardo e não me arrependo, eu acho que ele fez um trabalho muito bom aqui em Jupi. Então eu vejo Jupi hoje como uma joia que está sendo cada vez mais, aos poucos vem sendo melhor cuidada e que ainda tem potencial imenso. Um exemplo, Valdir, eu vejo, por exemplo, aqui a Serra de São Adalberto. Poderia ser explorada turismo rural, ninguém pensa nisso. A Lagoa de Sal, muitos aqui não sabem que existe. A barragem da Santa Rita, cara, tem potencial imenso para o turismo, mas não é explorado. Você vê a questão da antiga cachoeira, ninguém fala. A questão aqui também, a arborização de Jupi, na época de Celina, foi feito um trabalho até interessante, mas atualmente eu não tenho tanto conhecimento de como está, mas também pode ser algo que deve investir. Os olhos d'água que tinha em Jupi tinham muitas nascentes, que com o tempo as pessoas simplesmente enterraram, né? E hoje não existe. Poderia ser feito um trabalho de recuperação, de revitalização dessas nascentes. Então, Jupi tem muita coisa que poderia ser explorada. A Pedreira da Colônia, um ponto bonito. Eu amo Jupi. Eu criei até recentemente um Instagram, onde eu resgatei fotos antigas de muita gente daqui de Jupi, certo? A minha intenção inicial era o quê? Era eu criar esse Instagram e poder conseguir, sei lá, uns 5 parceiros fixos
para a divulgação de algumas marcas, e com o valor que eu fosse arrecadando, eu investia em estar buscando fotos antigas, vídeos, produzir documentários e tal. Como a gente não teve apoio nenhum em relação a isso, eu voltei o Instagram agora para a minha empresa. Então, eu estou usando para divulgar a minha empresa, justamente por falta de incentivo, que eu acho que isso em Jupi, as pessoas não incentivam a boas iniciativas. Então, existe ainda uma lacuna que precisa ser evoluída. Por exemplo, aqui, ó, um podcast maravilhoso como esse, já vem trabalhando há um ano aí, um trabalho maravilhoso. Quantas pessoas de Jupi hoje buscam investir e fazer esse projeto crescer? Então, às vezes você vai buscar parcerias em outras cidades, mas o pessoal mesmo não investe. Então, isso eu acho que é uma lacuna que precisa ser preenchida. Todas as cidades pequenas têm esse problema, né? Justamente de, às vezes, não acreditar na sua prata da casa e, às vezes, busca até fora. Isso. Não investe. Às vezes é normal e às vezes não, porque depende também de alguns políticos que possam também dar o seu primeiro passo, incentivar a cultura local, enfim, tudo. Então vamos lá, continuando falando de Edson Bezerra. Edson Bezerra tem esse Instagram que é Jupi Oficial. Então, eu mudei, justamente por isso que eu estou falando para você, eu mudei, eu coloquei Magista Dourada 2, por quê? Como eu não tive incentivo nenhum de ninguém, então eu voltei ele para aquilo que está fazendo sucesso lá. Exatamente, porque o Magista Dourada da minha marca, ela vem crescendo no Agreste. Então, eu utilizei esse alcance para divulgar o meu trabalho, já que eu não tive apoio local, eu mesmo achei conveniente fazer dessa maneira, entendeu? Mas eu acho, mas está aberto, as pessoas podem enviar fotografias, está aberto a todo mundo. O feed dele é exclusivo para Jupi. Nos stories eu utilizo para divulgar minhas coisas. Tá entendendo? Mas o feed eu deixei exclusivo. Porque tem muitas fotos de pessoas históricas aqui, pessoas que contribuíram muito para a sociedade, locais específicos, onde as pessoas, quando tiverem saudade, poderão ir lá e ver. Então eu nunca vou mudar isso aí. Mas os stories agora eu vou deixar exclusivo para divulgar as coisas da minha marca. Bom, você falou agora há pouco sobre o vereador Ricardo. Que Sim. Você foi eleitor de Ricardo, Sim, acredito que na campanha passada. Sim, sim. Mas eu lembro que na primeira campanha também de Regis Liberato, você foi cabo eleitoral ou eleitor dele, coisa desse tipo que eu lembro. Sim. Então você tem um pé quente para quem é, né, candidato pela primeira vez, que você apoia, que sempre ganha, né? Ganhou o Ricardo e ganhou o Regis também naquela época que eu lembro. Eu com a Magista Dourada, eu faço um trabalho, por exemplo, eu trabalhei com Tiago em Garanhuns, Tiago ganhou, eu fiz um trabalho aqui na época com o Ricardo, graças a Deus o Ricardo ganhou. Então eu tenho uma visão de política bem interessante, eu acho que eu posso contribuir. Tanto que quem quiser, lá no Instagram da Magista Dourada tem nosso telefone para entrar em contato, a gente troca ideia. E eu tenho capacidade, eu tenho certeza que eu tenho capacidade de eleger qualquer vereador, desde que este tenha honestidade e dignidade para a gente poder trabalhar toda essa questão e também a gente poder investir em comunicação de maneira adequada e etc. Então eu consigo eleger qualquer um, desde que eu tenha as condições. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque ao longo do tempo eu tive essa possibilidade de adquirir conhecimento. Então esse conhecimento que eu vim adquirindo, hoje eu consigo pôr em prática tranquilamente, entendeu? Muito legal. Falando de política, de Jupi, Edson está em Garanhuns, mas às vezes está aqui, né? Em Jupi, recolhendo informações. Como você vê a política hoje, o cenário hoje político aqui no município? Ô Valdir, eu vejo, assim, tá interessante, porque nós temos, por exemplo, nós temos a Celina, que já se colocou como candidata, né? E do outro lado a gente ainda está na busca. Existem alguns nomes que eu acho que são interessantes. Na minha visão, enquanto eleitor, eu acho que Rivanda Freire seria um nome adequado. No entanto, ainda existe Marcos Cordeiro também, que é uma pessoa que tem um trabalho já de muito tempo aqui em Jupi, que também seria um nome interessante, né? Mas eu vejo que o que o prefeito indicar realmente vai ser um bom nome, porque são pessoas de Jupi que têm uma história construída, que a gente não pode negar, né? Então, tanto o Marco quanto a Rivanda são nomes possíveis. O próprio Regis tem uma história também bem interessante em Jupi, né? Talvez as pessoas, às vezes, esperem de um político uma comunicação mais aberta, que talvez em determinados indivíduos, como o Regis, por exemplo, ele é uma pessoa mais
tem uma firmeza de caráter um pouco diferente. Ele não tem uma comunicação tão aberta quanto, por exemplo, a Rivanda, o Marcos, tá entendendo? Mas isso não denigra a imagem dele nada, porque o modo dele se comunicar é apenas diferente. Mas isso, em política, acaba afastando determinadas pessoas, né? Então, acho que talvez, por essa questão, ele não seja o candidato. Mas ainda eu acho uma possibilidade, sabia? Tanto o Regis, quanto o Rivanda, quanto Marcos, ou outro qualquer. Mas esses três, eu acho que fiquei entre esses três, para ser o candidato do prefeito. Aqui do Jupi. Sim. Muito bom. E Garanhuns? Garanhuns, eu acho que a política está... Onde você está agora? Eu acho que a política de Garanhuns está definida. Isaías Reis fez um trabalho bom, eu sou funcionário público lá, então eu acho que foi um político que fez um trabalho bom ao longo do tempo, mas o Sivaldo, ele tem o apoio do governo, ele teve um empréstimo de 100 milhões de reais que foi concedido, ele tem um deputado, acho Felipe Carreira, que vem mais de 100 milhões de emendas, foi destinado a Garanhuns, então ele está praticamente com a política na mão. Só Carreiras é o deputado federal. Sim, acho que esse cara, muito dinheiro para Garanhuns, tem mais de 100 milhões, salvo engano. Então, a política de Garanhuns, eu acredito que está definida. Salvo acontecer, por exemplo, lembra de Raquel Lira e Marília? Então, em política tudo pode mudar, mas eu acredito que Garanhuns está definido, o Sivaldo será o prefeito. Jupi eu já acho mais páreo, apesar da força de Marcos, que ele realmente fez um trabalho bom. Celina também fez um trabalho bom quando foi prefeito de Jupi. Então existe uma possibilidade de um embate bem maior aqui do que Garanhuns. Garanhuns, a política realmente ficou bem mais favorável para Sivaldo Albino, né, nesses últimos meses. Sim. Lá no município. Edson Bezerra, Magistra Dourada. Essa ideia do nome, do planejamento, de como trabalhar, como surgiu tudo isso? Valdir, eu, assim como você, eu tenho outro amigo da comunicação, que é o Ralph. O Ralph, a gente também tem essa amizade. E no ano de 2021, eu trabalhei um pouco com ele na empresa dele. Ele tem uma empresa também no segmento que eu atuo atualmente, só que a empresa dele trabalha com um público mais popular. E ao trabalhar com ele, eu percebi que existia também uma carência de empresas que oferecessem trabalhos, oferecessem aquele tipo de trabalho que ele oferecia, que é um reconhecimento aos profissionais em empresas, em um segmento mais elevado, empresas que já têm um nome mais consolidado na região e etc. Então eu idealizei a Magistra a partir disso. Eu imaginei, Magistra significa professora em latim, então eu iniciei querendo que a nossa empresa fosse a professora das outras, aquela que mostrasse através do seu trabalho que tinha capacidade de gerenciar eventos, de gerenciar também redes sociais, de fazer com que aquela marca fosse realmente conhecida em todo o Agreste e, consequentemente, Pernambuco e o mundo. Mas veja só, tudo veio a partir disso aí, de você analisar um cenário e ver que existe uma lacuna, certo? E dourado, porque eu gosto muito do capim dourado, é um artesanato que eu tenho pessoas da família que trabalham com ele, então o dourado é algo que também traz essa questão do brilho, do destaque, né? Então, a Magistra dourada, nesse sentido. E daí a gente vem trabalhando, fizemos 2 eventos já em Garanhuns, fizemos também vários trabalhos em cidades da região, e este ano a gente está com uma ideia e vamos executar de um evento muito bom. A gente já tem artistas contratados, temos também o local onde vamos fazer e etc. Então é algo que a gente vai fazer dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, qual o local? Dá para falar? Isso, vamos falar. O local será no Chalé Recepções 2, ali próximo ao Relógio das Flores. Nós teremos um jantar especial. As empresas que forem convidadas vão receber um troféu, uma placa de reconhecimento do seu trabalho. Vão estar também usufruindo o show do Rinaldo Viana, que é aquele que cantava no Raul Gil, que tinha Rinaldo e Liriel, acredito que muita gente lembra. Teremos também a presença da Rosana, que tem uma música histórica que é O Amor e o Poder, ela vai estar também cantando com a gente. Teremos um cantor também, Gusti, que é um jovem de Garanhuns que vai estar cantando 4 músicas inicialmente. Além disso, a gente vai ter uma decoração muito bonita. Vamos ter fotografia com Souza Fotografia lá de Garanhuns. Valdir Dias, teremos a honra de ter Valdir como o rapaz que irá apresentar todo o evento, que irá ser o nosso Cicerone. Então,
Pessoas maravilhosas vão estar presentes. Nós temos já 28 empresas confirmadas que vão estar conosco, fora outras personalidades também que já confirmaram presença. Então, estamos ansiosos para que esse evento seja realmente um sucesso. E como as empresas fazem para participar desse evento da Magistra Dourada? Olha, Valdir, inicialmente nós avaliamos o Instagram dessa empresa e avaliamos a reputação. Nós temos uma equipe hoje, temos 4 pessoas na nossa equipe, a gente avalia e a gente envia um convite. Empresas que desejem participar, que não tenham sido convidadas, podem ir no nosso Instagram, Magistra Dourada, e dali envia a mensagem. A partir do momento que aquela empresa enviar a mensagem que deseja participar, a gente vai avaliar se aquela empresa tem boa reputação no mercado, se não oferece problema para aqueles que estão usufruindo do seu produto e etc. Se a gente vê que é uma empresa legal, que pode também fazer parte, aí a gente insere dentro do contexto. Tem um valor específico de participação, que é por conta de todo o evento em si, mas aí a gente discute e conversa da melhor forma possível. Muito bom essa ideia. Garanhuns destaque a Magistra, né? Isso. É destaque e, assim, são grandes empresas que eu já vi que participaram desse evento aí, promovido pela Magistra. Olha, nós temos empresas que estiveram conosco e outras que estão. Por exemplo, nós temos o Grupo Barra Nova de Saluá, que é o maior grupo de lá. Nós temos a PS Imóveis, que tem aqui em Jupi, Paranatama, etc. Nós temos CPM, que já participou com a gente. Nós temos de Lagedo, tem Menezes, temos a RC Motores, temos Dona Maria Almeida de Garanhuns, que é a dona do Colégio Joana d'Arc, temos o Wellington Veículos. Então nós temos empresas diversas que estão participando conosco, algumas talvez eu não tenha citado aqui, mas temos o Mister Pernambuco Mirim, temos a Minimis Brasil, Thalita Mariá. Então muita gente legal vai estar participando com a gente. Grupo Elicabel, que é um grupo de cosméticos artesanais de panelas. Então nós temos empresas de Lagedo, Garanhuns, Jupi, Panelas, diversas cidades do Agreste que vão estar conosco. E a ideia é que nós temos hoje, por exemplo, 39 contratos, faltam 11 para a gente fechar. São 28 empresas e algumas personalidades. Faltam 11 para a gente fechar, porque a nossa ideia vai ser fechar com os 50 empresas e teremos 200 convidados no geral. Então, será um jantar para 200 convidados no Chalé Recepções. Muito bom e também uma ideia para quem é corajoso, para quem tem coragem. Né? Porque é isso. Hoje, o comércio em si não está reagindo muito bem, mas é bom ver o incentivo da Magistra aos comerciantes de Garanhuns e região. Ô Valdir, tem um detalhe importante que é o networking que é gerado, porque quando você vai num evento desse, você vai conhecer muitos empresários, pessoas diferentes, você vai apresentar sua marca lá, nós teremos um telão apresentando todas as marcas daqueles que estão conosco, nós teremos tapete vermelho, nós teremos Piso Paris, as pessoas receberam o seu troféu, nós teremos influenciadores lá com mais de 1 milhão de seguidores, como o Jackson Silva, teremos a Amanda Maciel, que é uma jornalista bastante conceituada, teremos Ju Ferreira, que é também uma influenciadora, teremos Marla Gama, e dentre outras. Pessoas que trabalham na área do digital, como influenciadores, vão estar cobrindo todo o evento. A gente vai, como eu falei inicialmente, fotografia para a gente enviar depois. Vamos ter a filmagem, que é algo também que vai ser muito legal, para depois a gente fazer cortes, jogar na internet. Então a gente vai conseguir gerar um know-how muito legal. As pessoas vão poder ter, durante um mês depois e um mês antes, no mínimo, um hype muito grande para a sua marca estar sendo divulgada, entendeu? Então, nesse sentido, vai ser super interessante. Edson Bezerra jogava futebol. Ainda hoje pratica algum tipo de esporte? Ô, Valdir, meu tempo ficou muito raro, camarada. Aí eu acabei largando um pouco o futebol. Eu acompanho, eu ainda acompanho o futebol internacional. Eu gosto de ver o Neymar jogar às vezes. Tem alguns aplicativos que eu tenho que eu consigo acompanhar o futebol europeu também. Estou vendo agora a polêmica em torno do Vinícius Júnior, que acho que o cara tem que ser o melhor do mundo, eu acho interessante isso. Então a seleção brasileira também ainda acompanho. Acho que agora a gente conseguiu dar uma melhorada, que tem uma esperança. Né? Tem alguns jogadores como o Endrick, que pode fazer a diferença. É um cara que eu acho que vai ser... No momento é o único jogador que a gente tem que realmente é o cara diferente, que vai mudar. Dos novos, né? Aqueles de meia idade, por assim dizer, tem o Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Mas eu acho que, igual a gente viu na década de 90, é difícil. Né? A gente vê aquele futebol lindo, arte, não vê mais. Mas a seleção brasileira eu acho que está interessante. Futebol
estou acompanhando por alto, mas eu gosto. Um ídolo. No futebol, Vampeta. 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 Um ídolo no futebol. Na música. Na música, eu gosto muito de Gonzaguinha. Gonzaguinha. Arte. Na arte, no geral. Arte. A pintura. Acho que o Romero Brito é o cara, porque ele consegue trazer. É o significado significante que eu uso na poesia. Que eu acho que ele consegue enxergar as coisas de uma forma que ninguém enxerga. Na política. Jair Bolsonaro, o maior da história. Maior o quê? O maior político da história do Brasil, o maior presidente que já existiu. Assim como Olavo de Carvalho, o maior filósofo. Muito bem, são os seus destaques, os seus ídolos, digamos assim. Mas cantou Gonzaguinha ou uma cantora? Cantora, cara, uma cantora que eu admiro muito é a Simone. Mendes ou Não, Simone é uma música, uma interpretação dela cantando Caçador de Mim, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela também, Migalhas, ela arrebenta Migalhas. Tem muitas músicas históricas, né? Eu acho a Simone extraordinária. Tem um cara também que uma menção honrosa é Vanderly. Vanderly é extraordinário também. É uma música maravilhosa. Onde Deus Possa Me Ouvir é uma das músicas mais lindas que existem. Edson já teve vontade de ser um político? Eu acho que na época que eu trabalhava com Marquinhos Viana, que Marquinhos foi o cara que assim, me deu um sentido na vida, sabe? Ele me ajudou em tudo. Então ele incutiu na época essa questão de fazer parte da política. Mas hoje, Valdir, eu vejo a política de uma forma muito difícil de lidar. Então eu prefiro trabalhar nas campanhas políticas com pessoas que eu acredito, sabe? Do que eu pessoalmente me envolver. Eu acho que o brasileiro, ele precisa, a política brasileira precisa ter mais negros, certo? Eu sou um negro, tenho um pensamento à direita, é uma coisa já diferente, né? Mas eu acho que, seja políticos de direita ou de esquerda, a presença de negros na política é essencial. Eu estava vendo o secretariado aqui de Jupi, cara, quantos negros tem entre os secretariados? Praticamente zero. Os vereadores de Jupi, quantos negros tem? Olha lá. Acho que Joselma, única, né? Então é muito difícil de você ver negros na política. Então eu prefiro apoiar pessoas negras na política. Nessa campanha agora eu tenho algumas pessoas que eu vou trabalhar. Em Catende tem uma pessoa que eu vou trabalhar. Em Garanhuns também, São João. Pessoas mais ligadas a essa pauta. Mesmo que às vezes não tenha a questão do pensamento ideológico como eu tenho, mas eu acho que a presença do negro na política é essencial. É essencial. Muito bem. Edson Bezerra, há quanto tempo está fora de Jupi? Eu fui morar em Garanhuns em 2008. Eu era moleque quando saí daqui, todo doido, sem uma estrutura mental. Acho que a minha vida foi muito complicada. Você se criar sem pai, sem mãe, só com a avó para lidar com tudo. Então eu passei. Foi um período muito bom aqui em Jupi. No entanto, um período assim, que eu não tinha uma visão de mundo como eu tenho hoje, né? Então acho que a visão de mundo, quando você amplia essa visão de mundo, tudo se transforma no teu horizonte. E eu acho que a única pessoa aqui de Jupi na época que eu tive um aprendizado imenso, inicialmente foi Marquinhos Viana. Depois, ao passar pela rádio, tive Agnello, tua companhia foi muito bom para mim também, tua amizade. Então pessoas assim que vieram agregar. No entanto, a partir do momento que eu saí, que eu vi outros horizontes, a minha visão de mundo melhorou 100%. A minha esposa, a Rosa Maria, também me trouxe uma visão de mundo maravilhosa. Minhas duas filhas, Agnes e Andra. Então, depois que você tem uma família e essa família está sólida, a sua vida se transforma. Hoje o Edson Bezerra é uma pessoa mais madura, mas também o sucesso vem da família. Sim, eu acho que essa palavra foi bem colocada. Sucesso, o que é sucesso? É você estar em paz consigo mesmo, em paz com aqueles que estão à tua volta, sabe? Às vezes, você ter uma condição, não uma riqueza, mas você ter uma condição de levar o seu filho para comer uma pizza, para o seu filho, comprar uma roupa para o seu filho, ter dignidade. Então, sucesso é você ter dignidade, que eu acho que muitas vezes a gente, para conseguir isso, tem uma caminhada muito grande, certo? E
eu acho que hoje eu estou uma pessoa feliz na minha vida. Graças a Deus. Meu amigo Edson, aproveita e deixa uma mensagem para os seus amigos e também a todo o povo de Jupi, aos seus seguidores, ao pessoal que colaboram com a Magistra Dourada, né, que segue, enfim, olhando para essa câmera, fica à vontade. Sim, eu, assim, peço que o pessoal possa seguir o nosso Instagram, Magistra Dourada 1, Magistra Dourada 2. Temos ali, na Magistra Dourada 1, um pouco sobre nosso trabalho na empresa. No 2, temos mais focado aqui na questão de Jupi em si, divulgar as belezas de Jupi, as pessoas incríveis que marcaram a história de Jupi. E a mensagem que eu deixo para todos é que acreditem em si, sabe? Mesmo que todo mundo ao redor diga que você não é capaz de algo, quando você luta por aquilo, você tem fé em Deus. Primeiro de tudo é acreditar em Deus e a partir disso você correr atrás. Todos dizendo que você não vai dar certo e você acreditando que uma hora dá certo. Então, se você desiste, eu tenho 3 princípios que eu falo para as minhas filhas hoje em dia. Primeiro, acredite em Deus acima de tudo. Segundo, não dê atenção ao que os outros dizem de você, porque se você for dar atenção, você cai toda hora, né? E terceiro, buscar sempre agir com a verdade. É um aprendizado que a gente tem que ter e fazendo isso a vida dá certo. Muito bem. Edson, muito obrigado, cara, por participar do VDS Cast aqui em Jupi, porque vim de Garanhuns para cá, para nós é uma honra, cara. A honra foi toda nossa e, pessoal, prestigie sempre o Valdir Dias, porque esse trabalho que ele vem fazendo vem repercutindo não só aqui em Jupi. Muitos políticos de Garanhuns hoje estão buscando, até alguns buscando conversar comigo para saber como participar. Então é um trabalho que vem sendo divulgado a nível de Agreste e assim por diante. A gente acredita muito no teu trabalho e agradece também a oportunidade, Valdir. Uma excelente tarde. E a você que chegou até agora assistindo, não esquece de compartilhar para que todos também conheçam um pouco da história do nosso amigo aqui, Edson Bezerra, conhecido em Jupi também como Rei. Forte abraço, fiquem todos com Deus.